Em uma disputa para a presidência da República entre Lula, Tarcísio de Freitas, Ciro Gomes e Eduardo Bolsonaro, como ficaria o cenário? É sobre isso que eu vou falar nesse estudo e nesse vídeo para você. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP. Hoje eu vou realizar uma sequência de pesquisas de voto. Primeiro eu comecei ali com o voto espontâneo, eu gostaria muito que você fosse lá ver. Eu sei que chama muito mais atenção quando a gente coloca ali uma foto bonita, tal. A gente tenta na capa fazer com que você clique e veja o vídeo. Mas depois do voto espontâneo, nós fizemos ali um voto estimulado entre Lula e Jair Bolsonaro, para entender como ficava a situação. E agora, nessa sequência, nós fizemos um novo estudo, um cenário, um segundo cenário, onde os 4 candidatos que eu te falei agora há pouco aqui: Lula, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Ciro Gomes. Eu fiz questão de colocar 2 candidatos mais à esquerda, 2 candidatos mais à direita, Lula e Ciro, e também Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro ali num caso ali de impedimento do ex-presidente Bolsonaro de participar das eleições. Como que ficou esse cenário quando a gente coloca esses 4 candidatos? E aliás, isso aqui é uma sequência, porque nós já realizamos esse mesmo estudo no mês de agosto agora de 2025, nós repetimos os mesmos nomes para a gente tentar entender se teve alguma mexida nesse cenário aqui. Nesse estudo, então, nós tivemos ali o Lula com 31,2%, Tarcísio de Freitas com 22,1%, Ciro Gomes com 15,5%, Eduardo Bolsonaro com 14,5%, depois o nenhum com 11,7%, o não sei com 4,9%. Aqui, primeira coisa que é importante a gente perceber é que quando a gente não tem uma pulverização tão grande assim de candidatos, tá? Mas a gente percebe que o presidente Lula está muito longe de conseguir se reeleger em um primeiro turno. Isso aqui, para quem está no mandato, você sempre almeja ganhar no primeiro turno e matar a eleição. Não é fácil, mas assim, você tem que ter um trabalho desde o início para conseguir politicamente aí, e também as pessoas querem cada vez mais um político que resolva problemas, não um político que fale muito e não resolve. Então você tem que ter entrega. Se você é prefeito, se alguém falar para você, olha, vamos fazer um marketing bonito, ter uma comunicação bonita, se você não tiver informação, que é pesquisa, se você não tiver uma boa comunicação e não tiver principalmente entregas, não trabalhar e não entender o que tem que ser feito para a sua população, quando chega o momento eleitoral já é tarde demais, né? Por isso que a gente fala, a campanha, a gestão ideal é quando você tem informação, pesquisa, quando você tem comunicação, tá? Redes sociais, material gráfico, por aí, depois você tem aqui entrega sempre fazendo com que esse triângulo aqui funcione e não pare. Quando a gente olha aqui, a gente percebe que o voto está muito longe do presidente Lula conseguir uma reeleição. Aí você me pergunta, pô Marcelo, mas como é que eu calculo aqui? Eu quero saber quantos por cento ele tem, tá? A gente pode tentar fazer de cabeça aqui, mas você pega 100%, tá? Você tira um não sei, 4,9%, você tira um nenhum, 11,9%, você vai sobrar em torno de 80 e poucos por cento, você pega os 31,2% dividido pelos 80 e poucos por cento, a gente vai chegar lá em 40%, ou seja, ele está muito longe de ter os 50% mais um. Tá? Então, hoje, uma vitória em primeiro turno do presidente, algo que nunca aconteceu no Brasil, né? Assim, nesse que a gente tem aqui, realmente uma dificuldade muito grande, certamente ficaria muito difícil. Na página 5, a gente tem aqui o comparativo com a pesquisa com os mesmos nomes que a gente realizou no mês de agosto. E aqui a gente tem alguns dados interessantes, tá? Primeiro falar do presidente Lula, ele passou de 22,4 para 31,2, ele cresceu bastante. Tá? Então quando a gente olha aqui, quem cresceu muito foi o presidente Lula com esses nomes aqui. Ou a gente tem algum problema entre os outros nomes, ou a gente tem um bom trabalho do nome de Lula. O que eu posso falar por experiência? Na verdade, o presidente no mandato ele tem muito mais tempo para falar, ele tem muito mais entrega, ele fala no canal certo. Então tudo isso faz com que ele realmente seja mais reconhecido. Tá? Então ele cresceu de 22,4 em agosto para 31,2. O Ciro Gomes, de 15,3, ele passou para 15,5, ou seja, ele ficou praticamente estável. Quando a gente pega Tarcísio de Freitas, ele teve 19,6, teve um pequeno crescimento, foi para 22,1. O não sei e o nenhum tiveram uma queda.
Quem caiu muito em um mês, aqui nesses 30 dias, foi Eduardo Bolsonaro, que na pesquisa de agosto ficou praticamente empatado com o presidente Lula. O presidente Lula tinha 22,4, Eduardo com 21,3. Agora caiu para 14,7, tá? Caiu acima da margem de erro de 3,1, que é da pesquisa. Isso aqui não fica, acho que talvez não tenha muita dificuldade para falar o porquê ele caiu, né? A gente percebe que ele está fora do Brasil, não tem aqui como fazer uma campanha diretamente, e está longe. Os canais que você vê ele falando, talvez seja na rede social dele, no canal de YouTube, assim, é uma luta desigual contra os outros candidatos, né? E ainda assim também tem a questão da tarifa, que a gente percebe que a tarifa, como a gente fez a pesquisa sobre isso aqui, o Brasil entendeu que era uma questão, não era uma questão comercial, mas uma questão política, né? Isso já foi falado até pelo presidente Trump, mas me parece que ainda continuam colocando isso nas costas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que aí também começa a sofrer com isso, com algum tipo de pessoas assim que falam assim, não vai ser candidato e não tem como ser. Isso aqui também é outro ponto, tá? Se as pessoas começam a perceber que eu não vou votar nesse candidato porque ele não será candidato, ele também pode perder. Então, entre os 4 candidatos, ele estava em segundo, praticamente grudado ali na margem de erro com o presidente Lula. O presidente Lula cresceu bastante um mês e o Eduardo acabou ficando em quarto. Isso aqui quer dizer que o Eduardo está fora do jogo? Não tem nada a ver. A eleição em outubro do que vem. Você tem uma estrada muito grande para ser perseguida. Na página 6, aqui tem um detalhe interessantíssimo, né? Apesar do Eduardo ficar em quarto, ele vence nas regiões norte e centro-oeste. Na região sul, vence o Tarcísio de Freitas, e nas regiões nordeste e sudeste vence o presidente Lula, tá? Quando a gente olha aqui também, quando a gente fala de sexo, faixa etária, que a gente chama de microtarget aqui, o presidente Lula vence nas duas. Claro que sempre um pouquinho mais votado pelas mulheres, que me parece que gostam mais aí do presidente Lula. O Eduardo fica muito empatado, um pouquinho mais mulheres. Quando a gente olha, o Ciro Gomes também fica um pouquinho mais, mas quando a gente olha, Tarcísio de Freitas é um voto muito mais masculino. Tá? 28,9% dos homens votaram em Tarcísio de Freitas contra 15,8% das mulheres que votaram em Tarcísio. Quando a gente olha aqui o voto de Lula, conforme vai envelhecendo o eleitor, ele vai votando mais no Lula e vence principalmente nas duas faixas maiores. Quando a gente pega Ciro Gomes, ele é o candidato mais votado das pessoas aí, 16 a 24 anos. Quando a gente pega o Eduardo, ele vai tendo um crescimento ali, ele é bem votado entre os jovens, isso aqui é um dado importante aqui, mas vai caindo ali, principalmente na meia-idade. Quando a gente fala de grau de instrução, o presidente Lula, conforme a pessoa vai estudando, vai deixando de votar nele. Aí isso muda entre Eduardo e muda também entre Tarcísio. Quanto mais estuda, mais vota nesses candidatos. O eleitor católico vota mais em Lula, o eleitor evangélico vota mais em Tarcísio. Quando a gente olha a questão de dependência governamental, o eleitor que menos depende do governo, tá, vota mais em Tarcísio. E os eleitores, conforme aumenta a dependência, de novo aqui vota mais em Lula. Quando a gente pega os eleitores da eleição de 2022, do segundo turno, tá? Quem votou em Jair Bolsonaro, 44% votou em Tarcísio agora, 31% votou em Eduardo. Quem votou em Lula no segundo turno, 67,3% vota agora em Lula contra 20% que vota em Ciro Gomes, tá? Aqui a gente fez aqui um cruzamento aqui do voto, tá? Do voto espontâneo com o voto estimulado. Aqui é importante entender isso aqui, né? Quem votou em Jair Bolsonaro na pesquisa do voto espontâneo, que se você não viu, vai até lá ver, tá bem legal, tá bem explicadinha. Eu me esforço aqui para tentar traduzir um pouco os números para você. Quem votou em Jair Bolsonaro de forma espontânea, ele teve, se não me engano, 18% de voto espontâneo. Quando ele viu os nomes aqui, entre os 4 nomes, 44,8% votou em Eduardo Bolsonaro, 35% votou em Tarcísio. Aqui é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção mais no final dessa apresentação. Por favor, eu te peço que fique, porque a gente vai ter um dado aqui que é revelador, que eu venho falando já há um tempo aqui, mas aqui o número está me deixando mais claro isso. Quando a gente pega quem votou em Lula, no que ele ganhou, ele venceu no voto espontâneo, eu mostrei para vocês, 81,6% votou em Lula agora, nesse segundo cenário aqui, 15,5% votou no Ciro Gomes. Aqui a gente também tem os outros candidatos, e aí a gente fez um cruzamento com o primeiro cenário. Tá? Quem votou
a gente fez na pesquisa de primeiro cenário, que foi o vídeo passado que eu mostrei para vocês, onde a gente mostra ali Jair Bolsonaro versus Lula, tá? Onde a gente mostrou que Jair Bolsonaro venceu o Lula ali no estudo nosso de voto estimulado. Quando a gente pega quem votou no Jair Bolsonaro nesse estudo que a gente fez, que eu apresentei no vídeo passado, 32,7% nesse segundo cenário votou em Eduardo e 42,8% votou em Tarcísio. Então perceba, o voto espontâneo é aquele voto que vem à minha cabeça, assim, olha, eu voto no Jair Bolsonaro. Quando a gente apresentou esses 4 nomes, a maioria ficou com Eduardo. Já o eleitor que escolheu entre Jair Bolsonaro e o Lula, quando chegou nesse momento, mudou. Agora as pessoas estão votando, esses eleitores votaram mais em Tarcísio do que em Eduardo. Tá? Aí a gente fez aqui uma outra mudança que eu quero mostrar para vocês, que isso aqui é um dado importante para uma teoria que eu não criei, mas que eu venho batendo, porque, como eu falo, todo estudo que a gente faz numa cidade, no estado, eu sempre faço questão de tentar entender várias coisas ali, para me enriquecer, para eu poder depois tentar traduzir outras pesquisas, tá? E de repente também trazer esse dado para você. Eu venho falando já há um tempo que se o candidato que for escolhido para representar Bolsonaro na urna, não importa que candidato, se não tiver o aval consciencioso de Bolsonaro, se o Bolsonaro não falar, eu quero ele, por favor, votem nele, ele é o meu candidato, esse candidato terá dificuldade em ter voto dos eleitores de Bolsonaro. Tá? Se o Bolsonaro, por um acaso, puder falar, ele não está podendo falar hoje, falar assim, olha, estão colocando esse candidato para me representar, mas ele não me representa, esse candidato terá muito problema. Eu venho fazendo até uma analogia com o governo Temer, porque a gente tinha ali um governo que tinha problema com o PT, porque teve toda aquela questão da saída da Dilma e o ex-presidente Michel Temer acabou assumindo o governo. Então ele estava num momento também que as pessoas estavam nas ruas e não queriam mais tudo que estava lá, então ele tinha uma antipatia de quem queria mudança total e dos eleitores de Dilma, do PT, que se sentiam traídos por ele. Então ali você pegava a aprovação do governo dele, era sempre uma aprovação muito baixa. Eu venho falando muito sobre isso, eu falo, olha, se o Lula ganhar a eleição, o Lula for para a reeleição e ganhar a eleição, ele vai ter ainda essa aprovação em torno de 30, 30 e pouco. Quando eu mostrei para vocês a avaliação de governo, essa avaliação do governo do presidente Lula atual é uma avaliação muito baixa, que complica para que ele consiga uma reeleição. Tá? É um fator complicador para ele, não facilita nada para ele. Ele tem ali em torno de 36,5% de chance de ganhar uma eleição. Tá? Então é um dado baixo isso. Se a gente vê que nos estudos o Jair Bolsonaro contra Lula é o único que consegue sempre vencer o Lula, tá? Então a gente vê esses estudos, eu estou falando dos estudos do IBESP, não estou falando do estudo de outros institutos, eu posso comentar só o meu. E quando a gente coloca outros candidatos, o Lula, tirando o Bolsonaro, o Lula acaba ficando na frente, mas o que me chama a atenção, os candidatos, o candidato, se ele não tiver ali um aval, um carimbo de autorizado de Jair Bolsonaro, ele pode ser um candidato, como foi um presidente, pode até ser eleito, né, porque você chega numa união de partidos aí, pode até ser eleito, mas você entra com uma antipatia de um grupo grande de bolsonaristas, como eu falei na pesquisa passada, a gente tem na nossa pesquisa aqui 18,6% de bolsonaristas, a gente tem 19% de lulistas, fora as pessoas de esquerda que já não iam aprovar a vitória de um candidato contra o Lula e talvez a antipatia de outros também desse lado mais conservador que também não aprovariam. Então você teria de repente um governo começaria com muito problema, com uma avaliação realmente complicada. E você precisa ter uma avaliação boa para te dar coragem de ter mudanças. Se o próximo presidente não continuar sem mudanças significativas, a gente vai continuar num processo que eu venho mostrando isso aqui desde a redemocratização do país. A gente percebe que o país deu uma travada e as pessoas estão empobrecendo, e isso vem causando aqui um descolamento muito grande do público para o privado, de um sistema que está muito descolado. Isso me preocupa muito, porque a gente ouve todo dia brasileiros, né? O que está na página 21? Por que eu venho chamando a atenção para isso? Aquele eleitor que se declarou bolsonarista, tá? Se você viu lá a pesquisa passada que eu apresentei, a gente perguntou lá por que votava no Bolsonaro, se era porque era bolsonarista ou por falta de opção, tá? O eleitor que se declarou bolsonarista, 44,7%, agora vota em Eduardo Bolsonaro,
34,2% vota em Tarcísio de Freitas. O eleitor que votou no Bolsonaro e disse que eu voto por falta de opção, tá? 20,2 votou agora no Eduardo contra 50,6 que vota em Tarcísio. Então perceba, o eleitor do Bolsonaro hoje, aquele que é mais fiel ao Bolsonaro, prefere, no meu estudo, no estudo do IBESP, muito mais o Eduardo do que o Tarcísio. O eleitor que ele vota no Bolsonaro porque ele vê o Bolsonaro como a melhor opção entre ele e Lula, como ele não tem ali uma ligação mais forte com o Bolsonaro, ele prefere votar mais no Tarcísio do que no Eduardo. Tá? A gente fez isso a mesma coisa para o Lula, é interessante a gente ver. Né? O eleitor que se declarou lulista no estudo passado que eu apresentei para vocês, quando ele chegou aqui entre Lula, Ciro e os outros candidatos, 91,8 ficou com Lula, tá? E 7,1 foi para o Ciro. Já o eleitor que votou no Lula por falta de opção, falou assim, eu voto nele por falta de opção ou talvez porque eu não quero o Bolsonaro presidente. 52%, 52,1% votou no Lula e 39,4% acabou votando no Ciro Gomes. Aqui eu fiz uma análise geral, essa página aqui eu vou pedir para colocar na tela para vocês na página 25, depois vocês olhem com calma, tá? Porque aqui eu estou tentando destrinchar isso para ficar claro para todo mundo olhar. Tá? Então eu coloco aqui o candidato, tá? Quais são os candidatos? Lula, Tarcísio, Ciro e Eduardo. Tá? E também teve nenhum, não sei, não são candidatos, mas recebem votos. Né? Quantos por cento ele teve de voto no estudo, como nesse segundo cenário? Tá? Então Lula teve 31,2%, Tarcísio 22,1%, Ciro 15,5%, Eduardo 14,6%, nenhum 11,8%, e não sei, não quis responder, 4,9. Quem votou no Jair Bolsonaro na primeira opção, eu botei aqui quanto foi de bolsonaristas, falta de opção, não sei, Lula, mesma coisa. Vou chamar atenção aqui para Tarcísio de Freitas. Tá? Tarcísio teve 22,1 na pesquisa, 6,4% desses 22,1, tá? Então ele tem 22,1 pontos percentuais. 6,4 pontos percentuais, tá? Desses 22 se declaram bolsonaristas. Tá? 8,82 se declaram, votaram no Tarcísio, mas por falta de opção. Votaram no Bolsonaro antes, mas agora votam por falta de opção no Bolsonaro e agora votaram no Tarcísio. E 2,86 não sabe, né? Se você pegar esses 6,4 de eleitores bolsonaristas que votaram no Tarcísio e tirar dele, como assim? Olha, o presidente e o ex-presidente chega lá, na hora que ele puder falar, e fala assim, o meu candidato é o Eduardo Bolsonaro, tá? Tô dando porque eu estou aqui com eles na minha frente, eu podia ser aqui qualquer outro aqui, tá? Mas nesse estudo aqui, o meu candidato é Eduardo Bolsonaro. Então você que gosta de mim, vote nele. Se ele fizer isso, o Tarcísio corre um risco nessa pesquisa de perder 6,4 e cair ali para 15 e alguma coisa, tá? E se somar os 14,6 do Eduardo que ele teve nesse estudo, indo para 21. Tá? Então percebe aqui, existe uma dependência direta de Tarcísio do presidente Jair Bolsonaro. Se os bolsonaristas entenderem que Tarcísio não é a sequência de Jair Bolsonaro e tiver um candidato Bolsonaro na urna, seja Eduardo, seja Flávio, seja Carlos, seja Michele, se tiver essa situação, o que pode acontecer é realmente a gente ter aí um problema de novo polarizar entre Lula e o candidato Bolsonaro. Tá? Então estou chamando a atenção, esse estudo aqui não foi uma confirmação, mas eu venho fazendo esse mesmo estudo em todas as cidades, eu venho fazendo esse estudo para entender, olha, na cidade do Nordeste, na cidade com menos de 5 mil eleitores, na cidade grande e tal, e isso aqui é uma máxima que vem se fortificando, vem mostrando, ou seja, Tarcísio depende diretamente do aval de Jair Bolsonaro e não pode ter um candidato Bolsonaro na eleição, porque eu entendo que talvez ali ficaria claro que Bolsonaro apoiaria. Tá? Então, para Tarcísio ter sucesso e ir para o segundo turno com Lula, porque nenhum dos dois ganha no primeiro turno, nesse momento, tá? Muita coisa pode mudar. A gente pode, por exemplo, ter o presidente Lula falar, não quero mais ser candidato. E aí, o que acontece? Eu posso dizer para vocês o que acontece hoje, que Lula não consegue ter um candidato que consiga tanta transferência como foi Bolsonaro para os candidatos dele. Isso é um ponto preocupante para Lula.
Tá? Então, quando a gente olha aqui o eleitor bolsonarista, ele realmente faz uma diferença muito grande para Tarcísio de Freitas. O que você que torce por Tarcísio, por Jair Bolsonaro, deve torcer aí é que tenha uma conversa, né, para tudo que saiam de forma organizada. Aqui eu quero falar de novo sobre a questão da televisão, na página 27, essa tendência enorme do eleitor de Lula vir da televisão, de se informar pela televisão. Tá? Então, quando você olha aqui, os eleitores que se informam pela TV, 42,3% votam em Lula, contra 15% do Ciro, depois contra 13,7% do Tarcísio, contra 8,2% do Eduardo. Perceba que se a gente juntar aqui Lula com Ciro, que é um outro candidato mais à esquerda, a gente está falando de mais de 60%. Mais de 60% das pessoas que se informam pela TV, elas estão votando num candidato à esquerda. Tá? Quando a gente fala na questão de redes sociais, o Lula vence ali, mas isso já reduz bastante, né? Quando você une Eduardo e Tarcísio, tem ali uma união, fica um pouco mais próximo ali. Tá? Aqui a gente, para entender a avaliação do governo federal, quando a gente entende assim, quem seria o candidato mais opositor a Lula? Isso a gente consegue ver quando a gente fala de avaliação do governo. Quem é os eleitores que menos gostam de um governo? Tá? Então os eleitores de Eduardo Bolsonaro são aqueles que mais rejeitam o governo. 91,9% de quem vota em Eduardo Bolsonaro reprova o governo, 7,9% acha o governo regular. Quando você pega o Tarcísio, o eleitor dele também reprova bastante, 84,1%, mas 4,6% dos eleitores de Tarcísio aprovam o governo Lula. Aqui eu vou falar do perfil, eu falei todas elas, eu estou colocando aqui para a gente tentar entender melhor. Então, o eleitor médio, já falei, né, razão entre sexos, acima do índice 1 é mais masculino, abaixo de 1 é mais feminino. O índice de razão de sexo aqui do brasileiro, dos eleitores brasileiros é 0,9, é um pouquinho mais feminino, a gente tem em torno de 53% de mulheres, 47% dos eleitores homens. O eleitor do Lula, 0,8, é bem feminino. O eleitor de Eduardo fica bem equilibrado, 0,9, está igual ao eleitor médio. O Ciro Gomes também bem equilibrado, 0,9. Já o eleitor de Tarcísio de Freitas, muito masculino, 1,7. Tá? Então você percebe a necessidade de Tarcísio de Freitas falar com os homens. Tá? Agora a gente tem que lembrar que os homens votam mais em Jair Bolsonaro. Então, de repente, tem esse problema aqui, talvez com o aval do ex-presidente, e Tarcísio consiga conversar melhor. Quando a gente fala de idade média, a idade média do eleitor brasileiro é de 45,1 anos. O eleitor de Lula tem, nesse estudo, 47,8. Aí você vai falar, pô, Marcelo, mas na pesquisa do que você mostrou passada, o eleitor era diferente. Sim, porque o eleitor lá a gente só tinha Jair Bolsonaro versus Lula. Então aqui a gente dividiu, com certeza teve uma mudança, tá? Quando você pega o eleitor de Eduardo, 44,1 anos, e o eleitor do Ciro, 42,4, o eleitor do Tarcísio, 44,2. Quando a gente fala de grau de escolaridade, tá? O grau de escolaridade do brasileiro, de 0 analfabeto e 10 grau superior completo, é de 3,9. O nosso grau de escolaridade é muito ruim, o Brasil peca, a gente tem problemas seríssimos com isso, baixa produtividade e por aí vai, né? Então, quando a gente olha esse dado aqui, dá uma tristeza no coração lascada, né? O eleitor do Lula, 3,7. O grau de escolaridade é menor que o baixo grau de escolaridade que a gente tem da média brasileira. O grau de escolaridade do eleitor de Eduardo é 4,3, do Ciro 4,2 e do Tarcísio de Freitas, o eleitor 5,1. Então você percebe que o eleitor Tarcísio é um eleitor um pouquinho mais velho, um pouquinho mais feminino, com mais estudo. Ele precisa falar muito com a sociedade, né? Você não ganha eleição só com a ponta da pirâmide, né? Para você agradar quem está aqui em cima e achar, não, mas aqui a gente vai conseguir falar com o povo. Isso aqui é uma coisa que eu venho falando muito sobre isso, né? Não tem mais aquele poder que tinha antigamente, o sistema de falar eu quero esse candidato e vai ser esse candidato. Você pode, a não ser que você jogue de uma forma tão apelativa que você não consiga deixar outros candidatos aparecerem. Porque se você achar que só porque você cria um candidato, põe ali uma roupa legal nele, põe um discurso bonitinho, põe dinheiro, põe vários partidos, não ganha eleição. Um caso muito simples, né? Não tenho nada contra o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, mas a gente lembra de 2018, onde ele tinha todos os partidos com ele, tinha toda a sustentação, tinha tempo de TV, tinha tudo. E não conseguiu passar de 6%.
né? Então, por que isso? Porque a população hoje ela não é mais doutrinada, assim, claro que a gente tem uma camada bastante doutrinada, mas assim, as pessoas hoje se conversam muito mais, né? Então, não é simples, assim, eu não posso falar só com a pontinha da pirâmide e achar que ela vai falar para todo mundo para votar em você, em mim, né? Quando a gente fala de religião, o grau de religiosidade do brasileiro é de 7,7, né? Onde 0 é ateu e 10 muito religioso. O eleitor de Lula 7,4, um pouquinho menos religioso. O eleitor de Eduardo 8,2, é o eleitor mais religioso, mais do que de Ciro e de Tarcísio, que é de 7,9 e 7,8. Quando a gente fala de dependência governamental, que é o índice criado aqui pelo IBESP, onde a gente entende o quanto que as pessoas dependem do governo, para tentar traçar um paralelo aí com renda, onde 0 é não dependente e 10 muito dependente, nós temos um grau de dependência no Brasil de 4,1, tá? Que a gente detectou nesse estudo. Quando a gente pega o eleitor de Lula, 4,9, e acima do eleitor, já do eleitor médio, que já é muito dependente, o eleitor do Lula é mais dependente ainda. Tá? Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto também. Você tem um governo que você se baseia nisso e você continua criando benefícios, dando benefícios, chega uma hora que se esgota. Por quê? Porque o desejo da população, a necessidade da população é infinita e o orçamento é finito. Então você vai fazendo, vai dando, vai dando, vai dando. Chega uma hora que você não consegue mais fazer nada e você vai ter que tirar. E quando você tira, a lembrança é muito mais forte e dolorida do que quando você dá. E eu posso falar isso com tranquilidade. Maquiavel falava sobre isso, né, de bondade faça aos poucos e maldade faça de uma vez só, mas o que eu venho percebendo em todas as pesquisas no Brasil é pessoas relatando problemas de corte de benefícios. Tá? Isso é claro que você fala, poxa Marcelo, isso aconteceu com 1 milhão de pessoas, mas isso fala para mais 5 pessoas, que fala para mais tantas, e aquilo vai gerando insegurança naqueles que têm, isso pode gerar um problema seríssimo. Tá? Então o eleitor então, médio 4,1 de dependência, o eleitor de Lula 4,9, o eleitor de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro 3,8, o eleitor do Tarcísio 2,9. Então está muito claro aqui, o eleitor do Tarcísio é um eleitor que tem mais dinheiro, é um eleitor que está numa situação diferenciada, mas como eu já falei para vocês, ele precisa muito de Jair Bolsonaro. Tá? Então esse aqui é um estudo que a gente fez, é o segundo cenário. Se você quiser entender melhor, por favor, volta lá no estudo de voto espontâneo, depois você vai ver o primeiro cenário e agora você fecha com esse segundo cenário aqui. Por que eu não fiz um vídeo só com todos, né? Porque eu quero ganhar like? Não estou nem aí para like, na verdade eu estou preocupado em passar informação com um pouco mais de qualidade. Se um vídeo desse está ficando longo só para falar de um cenário, imagina se eu juntasse todos, eu ia te cansar, você não ia ver até o fim, tá bom? Então, muito obrigado. Eu queria primeiro, aliás, falar se você gostou dessa pesquisa aqui. Isso aqui é um projeto em parceria com a BRCal, que é uma empresa lá de Joinville, em Santa Catarina, uma empresa muito séria, uma empresa familiar de muitos anos, que faz todo um trabalho de telefonia. Se você quiser contato com eles, vai aqui no QR Code, conversa com eles para atendimento saque. Se você quer fazer alguma ação de telefonia, entre em contato com eles. Não é só telefonia, eles têm muita coisa robotizada, como uma empresa que cresce muito, ela tem muita estrutura, né? Agora, se você quer a pesquisa, você fala, Marcelo, poxa, eu quero a pesquisa, como é que eu consigo essa pesquisa? Vem aqui no nosso QR Code do IBESP, bate o QR Code, vai lá, manda um zap, e nesse zap aqui a gente te manda diretamente. Fico feliz porque essa semana a gente já mandou para diversos jornalistas pesquisas, a gente está mandando para eles. Aliás, se você é jornalista, fala, Marcelo, me manda em primeira mão, eu te mando em primeira mão. Aliás, eu peço aqui para a equipe fazer um release e mandar um release junto. Eu tento às vezes mandar pelo meu telefone para a gente ter um contato direto para tirar informação e qualquer coisa do gênero. Tá? Então você vem aqui, bate ali, pode pedir a pesquisa, eu faço questão de mandar. Tá bom? Um grande abraço. Até algum dia, porque logo eu vou apresentar uma nova pesquisa para você. Um abração.